Tudo o seguinte, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve um lapso de sincericídio durante uma solenidade nessa terça-feira. Ele disse o seguinte, com todas as letras, que o governo Lula interferiu em um processo licitatório por questões meramente ideológicas. Matheus, coloca o vídeo aí, por gentileza. Mas nós precisamos ter uma defesa forte, não para atacar ninguém, mas para ter força de dizer não. Aqui não entra. Nós somos donos do maior patrimônio desse continente. Tudo nós temos aqui. Tanto que nós até esbanjamos, não sabemos nem que temos. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá, quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. E assim outras coisas. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Então, qual é o maior desafio que nós temos? O desconhecimento do que é a defesa no Brasil, são os funcionários mais rápidos, mais à disposição, sem dia para trabalhar, sem hora extra, sem insalubridade, trabalhando dia e noite para servir ao país imediatamente. O presidente telefona, precisa de 5.000 homens em qualquer lugar do planeta. Então, Duda, aí tem um detalhe. O José Múcio agora, ele deve prestar esclarecimentos para a Câmara dos Deputados, porque integrantes da Comissão de Relações Exteriores apresentaram ontem à noite mesmo um requerimento, um pedido de convocação do ministro José Múcio. Deixa eu só checar se é convocação ou se é convite. Não, convite. Um convite para que o ministro, porque tem uma diferença, né, entre convocação e convite, né? Então, convite, o gestor público, ele apenas, né, ele não tem a obrigação de ir, mas na convocação ele é obrigado. Então, o deputado Alfredo Gaspar, ele apresentou o requerimento para convidar o ministro a dar esclarecimento sobre essa fala aí. Matheus, temos um vídeo, inclusive, do parlamentar falando sobre esse pedido, né, sobre esse convite feito para que ele se explique na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. As declarações do ministro de Defesa, José Múcio, foram muito contundentes. Elas deixaram de forma explícita que o interesse nacional e as relações estratégicas da defesa no Brasil estão sendo colocados de lado para priorizar a questão ideológica. E isso não pode ocorrer. O Brasil é um país sério, não pode ter governante de ocasião com viés ideológico. Por isso, fiz a convocação e dei entrada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, do senhor Celso Amorim e do senhor Mauro Vieira. E fizemos o convite ao ministro José Múcio para que nós possamos aprofundar essa temática. O Brasil não aguenta mais seus interesses nacionais serem deixados de lado para o presidente estar pelo mundo falando tanta besteira e colocando o Brasil no lado errado da história. O que nós desejamos é que o Brasil siga critérios técnicos nas suas relações comerciais internacionais. Nós não podemos ter o viés ideológico determinando as relações comerciais e de defesa, que são estratégicas para a nossa nação. Por isso, essa convocação para que nós possamos determinar efetivamente quais são os prejuízos que estão sendo causados ao povo brasileiro por esse viés tão ideológico que tem sido adotado nas relações comerciais internacionais. Duda, eu vou utilizar um termo bem da juventude. #deu ruim. Deu ruim. Importantíssimo que os deputados chamem lá o José Múcio para dar esclarecimentos. Mas, Wilson, isso daí não vai ter efeito algum. Quem está impedindo a compra de blindados de Israel
é claramente o Celso Amorim, que é um assessor especial do Lula. Então, é o governo federal, o poder executivo, que está interferindo na diplomacia. Claro, né, a diplomacia ela é ditada pela presidência, e o Ministério da Defesa, que também está dentro do governo executivo. Então, assim, não vai mudar nada. O que o Múcio falou, e aí eu acho que tem valor os deputados chamarem isso, porque acho que tem que se criar realmente um debate em torno disso, é que o governo Lula, com o Celso Amorim, alia o Brasil com Rússia, com Vladimir Putin, e afasta de Israel os Estados Unidos. E isso vai contra, inclusive, os interesses do Brasil, né? Essa negociação com Israel era de compra de blindados, são canhões autopropulsados, né? É como se fosse ali um caminhão que em cima tem um canhão, tá? Simplificando a história. O Brasil queria comprar isso, e aí, nas negociações, se colocou ali de que haveria uma transferência de tecnologia. Depois se falou até de produzir localmente esses canhões autopropulsados. Então, isso seria ótimo para a nossa indústria de defesa. Existe uma indústria de defesa aqui no Brasil. E aí o Celso Amorim e o Lula vão lá e embargam e impedem a coisa de ir adiante. Então, isso é um problema. O Brasil deixa de se desenvolver com isso. E isso não é que a gente está ajudando, mandando arma para Israel para as guerras contra o Hamas e o Hezbollah. É o Brasil produzir aqui localmente canhões autopropulsados para a nossa defesa. Não tem nada a ver com as guerras que está acontecendo em Israel. E também ele cita também a história da munição que a gente tinha aqui, que está sem uso. A Alemanha pediu para comprar e a gente não vendeu. E aí, o medo era de que isso pudesse ser usado pela Ucrânia para se defender da Rússia. Agora, peraí, a Ucrânia foi invadida pela Rússia. A Rússia rasgou a carta da ONU na hora de invadir a Ucrânia. A gente não vai ajudar a Ucrânia? O Amorim tem esse alinhamento fortíssimo com o Putin. Ele foi até no Conselho lá de Segurança russo, em São Petersburgo, né? Ele não larga a mão do Putin. Então, acho que o José Múcio ele expôs isso. Talvez até no Congresso ele possa até explicar melhor esse alinhamento execrável, né? Nas palavras do embaixador Paulo Roberto de Almeida, falou comigo sobre isso também. Mas, realmente, enquanto o Lula e o Celso Amorim estiverem lá no Palácio Planalto, nada vai mudar.